Eu cortando meus braços, eu ter cortado e ter falado no meu pensamento que aquele sangue era para o Satanás. E eu falei na minha mente, esse sangue aqui que eu tô derramando é para você. E ele ouviu, porque ele estava ali, no qual ele usava a minha mãe, né, como uma moeda de troca, oferecia ela para muitos homens que iam lá. E ele era muito mal. Irmãos, ele abusou de mim na minha infância, né? Eu cresci com esse trauma. E aí eu me envolvi também, irmãos, consequentemente no mundo da prostituição. Comecei a fazer tudo que eu tinha declarado ali, eu comecei a fazer. O inimigo começou a trabalhar na minha vida, me afundei, fui no fundo do poço. Cheguei no mundo das drogas, no mundo da prostituição. Eu senti vontade de experimentar uma droga que eu nunca tinha experimentado, chamada LSD. Usei cocaína e depois embalei e fui usar essa droga. Então eu fiquei desesperada, porque o diabo ele falava, agora você já era, você tá na minha mão e eu vou te matar. E eu sentia ele assim apertando na minha garganta. Deus permitia eu ver, eu via os prédios tudo desmoronando, os prédios todos caindo, eu via o chão pegando fogo, eu via demônios assim, eu via coisas horríveis. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Larissa, de Jesus. Estou aqui gravando hoje para o canal Semeando Vida, para estar contando um pouco do meu testemunho, para estar edificando a fé de vocês, para estar glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu tenho 21 anos, resido aqui na Praia Grande, morava em São Paulo, né? Só que no começo da minha história eu estava em Pernambuco, morava com a minha tia, com meu pai, e eu passei por uma violência doméstica na minha infância. Meus tios me batiam muito, né? Minha tia também, os filhos dela. E até um dia que minha mãe decidiu me buscar. E eu fiquei muito feliz. Eu tinha apenas 5 anos, né? Minha mãe decidiu ir atrás de mim, me trazer para São Paulo. E eu fiquei muito feliz, porque ali no meu pensamento eu não ia mais apanhar, não ia mais sofrer a violência doméstica, né, por parte dos meus tios, dos meus primos. E eu vim. Só que eu não sabia, irmãos, o que estava me esperando aqui em São Paulo, né? Infelizmente, quando eu cheguei aqui, a minha mãe ela não tinha muita estrutura, ela morava com um homem, tinha uma filha também, a minha irmã. E esse homem, ele era um homem muito mau. Ele aproveitava da minha mãe, né? Ele vendia ela, tinha um bar no qual ele usava a minha mãe, né, como uma moeda de troca, oferecia ela para muitos homens que iam lá, e ele era muito mal. Irmãos, ele abusou de mim na minha infância, né, eu cresci com esse trauma, foi muito difícil, né, mas o Senhor Jesus, ele tem cuidado de mim, ele tem curado essa dor, essa ferida, e esse homem, ele fazia muito mal para minha mãe, ele agredia ela, minha mãe não tinha para onde ir, não tinha um socorro, né, na vida dela. E o que aconteceu? Eu, aos meus 5 anos, ao ser abusada por esse homem, eu cresci uma criança revoltada, né? E Deus, ele foi tão bom comigo que ele colocou uma mulher na minha vida. Eu estudava no EMEI, né? Era da creche ainda, e eu fiz amizade lá com a senhora que ela trabalhava na cantina da escola, né? Ela dava merenda e ela tinha um carinho muito grande por mim. E ela foi criando um amor por mim, e nesse dia que ela já observava, né, quando o meu padrasto ia me buscar, ela já achava muito estranha a atitude dele, e ela começou a se aproximar da minha mãe, começou a querer saber o que acontecia, né? E não por coincidência, né, irmãos, porque as coisas de Deus é tremenda. Essa mulher, ela morava na mesma rua da casa da minha mãe, e ela veio um dia conversando com a minha mãe, e a minha mãe falou para ela, né, que passava por uma situação muito difícil, que não trabalhava, que dependia do meu padrasto, e ele batia muito nela. E essa mulher, ela se propôs a estar ajudando a minha mãe. Falou assim, olha, você pode deixar a Larissa aqui na minha casa até você se estabilizar, eu cuido dela. E ali, irmãos, eu acredito que essa mulher foi um anjo que o Senhor enviou para me tirar daquela situação de violência, né, de abuso. E o Senhor, ele é maravilhoso. Só que foi acontecendo que essa moça ficou comigo, a minha mãe não arrumou outro lugar, ela não conseguiu, né? E eu fui ficando com essa mulher. E até que ela pegou a minha guarda e ficou comigo.
E então, meus 12 anos de idade, eu fui crescendo uma criança muito rebelde, muito revoltada, né, por causa de toda essa situação. E a minha mãe adotiva, ela já sabia de tudo isso. Ela chegou a me passar em médicos, né, me levou no psicólogos, me levou na igreja, mas nada resolvia o meu problema, porque o meu coração estava fechado para Deus, né? Eu não acreditava no Senhor. Naquela idade eu blasfemava muito contra Deus, falava que Deus não existia, que se Deus existisse ele não me amava, ele me odiava, porque ele tinha permitido que eu tinha passado por toda aquela situação. E eu blasfemava muito contra o Senhor e falava, esse Deus, se ele existe mesmo, ele me odeia, então eu também odeio ele. E foi aí nessa situação, irmãos, que aos meus 12 anos começou toda a história, né, que faz eu ser quem eu sou hoje. E nesse momento da minha vida eu entrei numa depressão muito grande, né? Eu comecei a ser uma pessoa totalmente contra a vida, né? Eu era uma pessoa suicida, tentei diversas vezes ceifar a minha vida porque não conhecia o plano do Senhor, o propósito de Deus. E minha mãe, ela não entendia, ela ficava desesperada, né? Porque ela via a filha dela cortar os braços, via a filha dela chorar, sofrer, né? E a minha mãe adotiva, ela sofreu muito com toda essa situação. Certa vez eu me lembro de ter tomado diversos remédios, várias cartelas de remédio para poder acabar com a minha vida, porque aquele trauma, ele doía muito no meu coração. Aquele trauma, ele me feria, me machucava, e eu questionava muito a Deus. Por que, Senhor, eu passei por tudo isso? Por que o Senhor deixou aquele homem fazer aquilo comigo? E eu falo para vocês, irmãs, vocês que são mães, eu dou um recado, abracem os seus filhos, confiem, acreditem nos seus filhos, investiguem, você vê o seu filho triste, o seu filho abatido, investiga o que está acontecendo, sejam mais amigas dos seus filhos, tá bom? E com isso, eu fui deixando o inimigo agir na minha vida e eu nem sabia, né? Porque eu não acreditava em Deus, eu não acreditava que o Senhor existia. E aí, o que eu fui fazer? Eu queria muito fazer um pacto com o inimigo, eu queria muito entregar minha vida ao Satanás, porque eu não acreditava que Deus, ele me amava, que Deus, ele tinha pagado, Jesus tinha pagado um preço por mim. Então eu fazia tudo o contrário, tudo que era para mim fazer de bom, eu fazia o contrário. Até que um dia eu me lembro de eu cortando meus braços, eu ter cortado e ter falado no meu pensamento que aquele sangue era para o Satanás. E eu falei na minha mente, esse sangue aqui que eu tô derramando é para você. E ele ouviu, porque ele estava ali me sondando. E eu gostava muito daquelas músicas heavy metal, aqueles rock pesado, aquelas coisas assim trevosas. Eu gostava daquilo, né? Eu me entreguei realmente às trevas. Quando eu fiz isso, o inimigo, ele tomou conta ali do meu ser. Ele se aproveitou, né, da minha fraqueza para agir na minha vida. Então, irmãos, foi aí que começou todo o meu sofrimento. Minha mãe sempre me falava sobre problemas de drogas, né, para mim não me envolver com coisas erradas. Só que aquela vontade de ser independente, de ser rebelde, de fazer aquilo que eu queria fazer, era muito maior. Então, os conselhos que a minha mãe me dava, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu queria fazer o que era da minha cabeça. E quanto mais ela falava para mim não fazer, mais crescia no meu coração. Eu vou fazer, crescia curiosidade, desejo, e foi aí que aos meus 12 anos eu conheci as drogas, eu conheci a maconha, comecei a fumar maconha. Logo a minha mãe me expulsou de casa, né, me colocou num abrigo lá em São Paulo, e ela queria me pôr nesse abrigo achando que eu ia ver a situação daqueles adolescentes e eu ia melhorar, eu ia reconhecer, né, valorizar tudo que ela fazia por mim, porque, irmãos, graças a Deus não faltava nada para mim. Naquele lar eu tinha amor, eu tinha carinho, minha mãe fazia tudo por mim, né? Me dava do bom e do melhor, graças a Deus. Só que eu não reconhecia, aquilo para mim não era suficiente, porque o trauma que eu tinha vivido era maior do que tudo aquilo que ela estava me proporcionando. E eu fui ingrata, eu não soube valorizar aquilo que ela estava fazendo por mim. E por causa da minha rebeldia, da minha ingratidão, da minha desobediência, o Senhor permitiu eu passar por tudo que eu passei, para que o nome dele fosse glorificado através da minha vida. Aleluia, Jesus, tu és santo. Então, irmãos, aí quando eu fui para esse abrigo, eu conheci
coisas muito piores do que eu já tinha visto. Eu comecei a cheirar cocaína, comecei a me envolver com pessoas que faziam coisas piores do que eu fazia e que já eram mais experientes, né, nesse mundo. E foi então que tudo começou a piorar para mim. As coisas ficaram muito mais difíceis e eu nem imaginava que muito mais eu iria viver, né? Ao começar a cheirar essa cocaína, eu peguei e fugi, né, da instituição que eu me encontrava, protegida, que eu estava, e fiquei pelas ruas, irmãos. Fiquei numa situação deplorável. Você me vê assim, né, gordinha, é obra trabalhar do Senhor, mas era isso aqui, ó, um palito, irmãos. Andava de dia e de noite que nem um zumbi na rua, só buscando cheirar droga para esquecer todas as coisas que me entristeciam, que me magoavam. E eu não tinha para onde ir, eu não tinha mais um lar, eu não tinha mais família, eu não tinha mais ninguém, eu só tinha as drogas. E aí eu me envolvi também, irmãos, consequentemente no mundo da prostituição. Comecei a fazer tudo que eu tinha declarado ali, eu comecei a fazer, o inimigo começou a trabalhar na minha vida, me afundei, fui no fundo do poço, cheguei no mundo das drogas, no mundo da prostituição, não tinha para onde ir, não tinha ninguém, estava realmente ali sozinha. E eu nunca imaginei, irmãos, que eu sairia daquela situação. Para mim, ali era o fundo do poço, que dali eu não sairia. Mas o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. E eu falo para vocês, irmãos, que é desse que o Jesus gosta. Você vê aquela pessoa jogada na sarjeta, viciada nas drogas. É esse que Jesus quer, é esse que Jesus chama. Porque o Senhor Jesus, Ele não veio para os bons. Ele é o médico, Ele veio para os doentes. Porque quem precisa do Senhor, senão aquelas almas adoecidas, perdidas. Então, irmãos, eu falo para vocês, vamos abraçar essas pessoas. Hoje eu sinto uma íntima compaixão dessas pessoas que eu vejo nas ruas, porque um dia eu estava lá e ninguém olhava para mim, ninguém dava nada por mim. E eu me lembro, irmãos, que o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele usava uma pessoa ou outra assim para falar, olha, Deus é contigo, Jesus, Ele é contigo, Ele quer fazer uma obra. Só que eu não acreditava, eu zombava, eu falava, que Deus nada, Deus não existe, isso é bobagem. Se Deus existisse eu ia estar aqui? Não ia. Só que eu não entendia que tudo era consequência dos meus atos, porque a gente colhe aquilo que a gente semeia, não é, irmãos? Então o que acontece, irmãos? Eu passei essa situação difícil, né? Não tinha onde dormir, muitas vezes eu me lembro que eu tinha que me deitar com um homem só para mim ter um lugar para mim dormir, só para mim ter um lugar para mim passar a noite, para mim não ficar ao relento. Só que Deus, Ele já estava vendo tudo aquilo e eu nem imaginava. Até que eu me lembro que certo dia, eu nessa vida infeliz de andar para cima e para baixo, o tempo todo drogada, sem me alimentar, sem dormir, o Senhor, Ele colocou uma pessoa na minha vida que eu não imaginava, mas que transformaria ali a minha vida. Eu conheci o pai da minha filha. E através da vida dele, o Senhor, Ele me tirou das ruas, o Senhor me tirou da prostituição, me tirou das drogas. Esse homem, ele estava numa situação ali parecida com a minha, né? Viciado também em cocaína. Só que ele me levou para casa dele, ele me abraçou, ele cuidou de mim, ele me tirou das ruas. E eu creio que ali já era um mover de Deus já, porque o Senhor, Ele faz da forma dele. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. E o que aconteceu, irmãos? Esse homem me acolheu, né? E eu já fui buscando, eu com aquela oportunidade, eu comecei a ver Deus ali, né? Eu vi que o Senhor tinha me dado uma oportunidade de sair daquela vida tão sofrida que eu estava vivendo. Porque no meu pensamento, eu falava que eu não acreditava em Deus, mas quando a situação aperta, a gente sabe que a gente busca quem, né, irmãos? A gente busca Deus. Até o ateu, no momento da maior dificuldade dele, ele vai lembrar de Deus, ele vai falar, Senhor, me ajuda, meu Deus, tem misericórdia de mim. E assim era comigo. E o Senhor, Ele conhecia já os meus pensamentos, Ele sabia que eu estava naquela vida, mas que eu não queria viver aquela vida, que ali era consequência, né? Mas não era aquilo que o Senhor tinha para mim. Glória a Deus, aleluias. E então, irmãos, através desse homem, o Senhor me ajudou, me abençoou, me tirou dessa situação tão difícil. E quem olha assim para mim nem imagina que eu passei por tudo isso. Hoje apenas com 21 anos, né? Aos 12 anos eu já tinha passado pelas ruas, né? Já tinha passado pela droga, pela prostituição. Já tinha tentado tirar a minha vida várias vezes, depressiva.
e não tinha expectativa de vida, não tinha vontade de viver. Eu era uma pessoa 100% suicida, que o que eu pudesse fazer para mim me destruir, para mim me sabotar, eu fazia, porque eu não me amava, eu não tinha amor por mim. Só que um dia eu descobri, irmãos, que Jesus, ele morreu na cruz pela minha vida, e eu pensei, meu Deus, quem sou eu para que Jesus tenha morrido na cruz por mim? O que eu fiz para merecer? E é a graça, né, irmãos? Hoje eu entendo, a gente não merece, é um favor não merecido a graça de Deus. Aleluia, Jesus. E eu fui buscar a ajuda do Senhor, eu fui me render aos pés do Salvador. Ali eu comecei a ir na igreja, comecei a buscar em Deus a minha libertação, porque eu já tinha saído das ruas, mas eu ainda estava viciada em cocaína, eu ainda pensava naquilo, eu queria aquilo. E eu fui buscar no Senhor, fui pedir, meu Deus, me liberta desse vício maldito, Senhor, me ajuda, Pai. E Deus, ele ouviu minha oração. Através da minha busca por libertação, o Senhor, ele fez, ele me libertou. E ali, irmãos, eu lembro o primeiro amor. Como é lindo, né? Quando a gente conhece a Jesus, quando a gente tem sede e fome de Deus, de orar, de ler a Bíblia, de ir para o culto, de ouvir a palavra. E o inimigo, ele tentava ali de todo jeito para mim não me libertar, para mim não conseguir. O inimigo, ele dava ali na minha mão, porque é assim, irmão, o diabo, ele vem com o prato pronto e bonito, porque é aquilo que agrada nossos olhos, mas o Senhor, ele tem algo muito melhor, muito maior para nossas vidas. E ali eu buscando a minha libertação, o inimigo, ele dava assim de bandeja, eu não queria mais. E eu encontrava pelo chão, irmão, eu ia voltando à igreja, eu via lá a droga que eu queria e eu repreendia, falava, não, Senhor, não vai ser mais forte do que eu vou lutar, eu vou me libertar. E era difícil, irmãos, porque eu chegava em casa do culto e o meu marido estava lá, bêbado, o pai da minha filha, né, tava lá, bêbado, sob efeito da droga, e eu tinha acabado de chegar, e eu buscando, e ali o inimigo vinha trabalhar na minha vida, falava, vai, usa também, você não vai conseguir, ele não tá lá, vai você também. Só que eu fui mais forte, e eu já vou falando pra você que tá me ouvindo, que o seu marido tá nas drogas, o Senhor fala pra mim te dizer, persista, confie no Senhor, não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Se você está me ouvindo e o seu marido está brigando contra os vícios, o Senhor, ele entra com libertação, ele visita o teu lar, ele trabalha na vida do seu esposo, ele trabalha na sua vida através de você, o seu esposo vai ser liberto. Não pare de orar, não pare de buscar o Senhor, porque ele tem vitória para dar para você, para sua casa. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, era difícil, mas eu não desisti, eu persisti até o final. Só que acontece, eu não sabia, porque eu não conhecia ainda a maldade humana, eu era só uma menina, eu só tinha 14 anos. E eu não conhecia ainda a inveja, a maldade do coração das pessoas. E ali eu fui descobrindo. Eu não sabia, mas as tias do pai da minha filha, elas eram da Umbanda, elas faziam macumba. E logo de cara elas não foram com a minha cara. Elas não gostavam de mim, mesmo sem eu ter feito nada para elas. E eu não entendia o porquê delas não gostarem de mim. Só que hoje eu entendo, porque quem é das trevas não gosta da luz. As trevas e a luz, ela não se mistura. Então, irmão, se tem alguém ali pelejando contra você, se levantando contra você, saiba que o Senhor, ele tem se agradado de você, porque se não tivesse, a treva estaria se agradando de você, entendeu, irmão? Quando a gente se levanta para fazer a obra do Pai, o inimigo, ele se levanta com fúria, ele usa as pessoas para nos tirar, nos desviar do caminho, através de atitudes que nos magoam, que nos ferem. Então, irmãos, as tias dele começaram a fazer obra contra a minha vida e eu nem sabia o que era macumba, o que era inveja, eu não sabia, irmãos, eu era muito inocente nesses quesitos. E aí Deus foi me mostrando através de pessoas escolhidas, né, que elas tinham se levantado, feito obra para esfriar o meu casamento, e eu sentia repulsa do pai da minha filha, eu tinha nojo dele, eu não conseguia mais amá-lo, não conseguia mais ter amor, carinho por ele, eu sentia raiva, eu sentia nojo, e a gente vivia uma vida, irmãos, de brigas, discussões. No nosso lar era assim, por causa de uma fagulha a gente estava se matando dentro de casa, e era muito difícil, irmão. Quanto mais eu buscava, mais era levante, mais era dificuldade, tribulação, e eu continuei firme buscando no Senhor, e o Senhor, ele me libertou. Eu consegui sair desse vício maldito, não tive mais vontade de beber, não tive mais vontade de cheirar cocaína, não tive vontade mais, irmãos, não olhei para trás.
E eu te falo, não olhe para trás. Se o Senhor ele tem feito uma obra na sua vida, não olhe para trás. Não lembre do seu passado. Só lembre do seu passado para glorificar o nome do Senhor, mas não para se lamentar ou para sofrer por isso. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, aleluias. Então, irmãos, ali eu descobri, né, num culto, o Senhor me mostrou, usou um vaso para falar, e todo esse mal ele foi quebrado, ele foi dissipado, e o Senhor ele me deu a vitória. E o que aconteceu, irmãos? Eu era muito nova, né, e eu queria muito ter uma filha, então eu fui buscar em Deus, fiz um propósito com o Senhor, fiz um propósito com Deus e falei, Senhor, se o Senhor me der uma filha, meu Pai, eu nunca mais eu vou voltar a fazer nada disso que eu fazia, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou fumar, nunca mais eu mexo com essas coisas de drogas, né? E, irmãos, não passou 2 ou 3 semanas, eu fiquei grávida da minha filha, eu concebi a minha filha, eu fiquei muito feliz, porque Deus ele tinha ouvido a minha oração, ele tinha atendido o meu pedido assim, rápido, né? Eu fiquei muito feliz. E aí o pai da minha filha falou, bom, agora vamos voltar para a Baixada Santista, né? Eu vim para cá, para Praia Grande com ele, irmãos, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, sem nada, uma mão na frente e outra atrás. Vim o quê? Com uma mochila nas costas, uma barriga de 3 meses e uma cana de açúcar, irmãos, que era toda doida. Toda doida eu era. Mas o Senhor ele já tinha ali uma obra para fazer na minha vida e era aqui nesse lugar, eu nem imaginava o que estava me esperando. Aleluia, Jesus. E aí o que aconteceu, irmãos? Eu já aqui, né, na Praia Grande, conheci a família dele, conheci o pessoal tudo, e eles são boas pessoas, né? Me trataram bem, me receberam bem, só que ali no meio da família já tinha um mal, uma tribulação muito grande, eles eram muito, discutiam muito, brigavam muito, né? E eu ficava ali atordoada com aquela situação. Porque eu sempre gostei de viver em paz, sempre gostei de viver em harmonias. Tudo que eu pedia para Deus era assim, eu só quero ser feliz. E Deus, ele sabe, ele conhece o desejo do nosso coração, conhece o nosso pensamento. Deus, ele é maravilhoso, aleluias. E aí, irmãos, o tempo foi passando, eu estava grávida já de 5 meses e o meu esposo, ele continuava nas drogas, o pai da minha filha continuava cheirando. Só que ele era um homem responsável, ele trabalhava, ele fazia, ele cumpria com as obrigações dele no lar, ele não deixava faltar. E eu ia segurando ali, né, aguentando, ia suportando, porque Deus ele tinha permitido que eu suportasse. Só que aconteceu, irmãos, o pai da minha filha com esse vício, ele já trabalhava já registrado. Só que o inimigo, ele não trabalha, né? Quando a gente não tá firme na presença do Senhor, ele faz de tudo. Ele não cansa, ele não para até conseguir o que ele quer. E foi o que ele fez na vida do pai da minha filha. E ali eu com 5 meses de grávida da Giovana, o pai dela foi fazer um assalto, né? E ele acabou sendo preso. Ele foi preso e eu fiquei aqui, irmão, sem ninguém. Fiquei sozinha, fiquei na mão da família dele, né? E ali eu fui muito humilhada, fui desprezada, fui cuspida. Ali a família dele falava que o filho não era dele, que eu teria que fazer DNA, que eu não era digna, né? E me humilharam muito, sendo que quando ele estava presente, eles me tratavam bem, eles cuidavam de mim, né? E depois que ele foi preso, elas fizeram tudo isso comigo. Só que aí, irmãos, eu continuei buscando em Deus, né? Porque o Senhor, ele não nos abandona, o Senhor, ele não nos deixa, né? Ele nos sustenta. E o Senhor ali, ele me sustentou. Eu tive a minha filha. E o pai dela saiu com 20 dias que ela nasceu, ou seja, ele perdeu o nascimento da filha dele. Por causa dessas coisas, ele não viu a filha dele nascer, ele perdeu a melhor parte, era o sonho dele também, né? A primeira filha dele. Mas enfim, irmãos, eu continuei buscando em Deus, continuei, né, com o Senhor. Só que aconteceu o seguinte, irmãos, depois de um tempo a gente discutia muito, brigava muito, ele começou a ficar muito agressivo e eu vi que ali naquela relação não ia ter frutos, não ia ser coisa boa, ia acabar em morte, porque ele começou a se levantar contra mim para me agredir, começou a
conhecer outras pessoas, né, enquanto estava comigo. Foi aí que eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu comecei a orar, Senhor, eu tenho suportado até agora, mas eu não aguento mais, Pai. Tira esse homem da minha vida, leva ele para longe, porque eu precisava deles, irmãos. Eu era só uma menina, eu tinha 14 anos quando a nossa filha nasceu. E o que eu tinha, irmãos? Eu não tinha nada, eu não tinha para onde ir. Eu não tinha emprego, eu não tinha família, eu era totalmente dependente daquele homem. Só que eu não entendia que eu não era dependente daquele homem, eu era e sou dependente do Deus vivo, do Deus que cuida, que nos criou, porque a gente depende só dele. Irmã, você que está me ouvindo, que você está desempregada, se você está passando uma situação parecida, creia no Senhor, Ele tem vitória, Ele tem bênção. Faça a obra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentada. E eu criei naquela palavra, eu me apeguei naquela palavra, o Senhor, Ele não me deixou. Eu falava, Deus, eu não quero voltar para aquela vida, Pai, eu não quero voltar para as ruas, eu não quero voltar, Senhor, a fazer o que eu fazia. E Deus, Ele ouviu e Ele falou, filha, você não vai voltar, eu estou te segurando, eu estou te sustentando. Aleluia, Jesus. E é assim, irmãos, comigo e contigo, não porque eu sou melhor do que ninguém, não, porque o Senhor, Ele faz a obra, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele faz por nós, não porque merecemos, mas porque Ele é Deus. Aleluia, Jesus. E esse é o caráter do nosso Pai, é um caráter de amor, de cuidado. Aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele cuidou de mim, Ele me sustentou. Então, irmãos, quando eu separei do pai da minha filha, eu achava que eu ia ficar sem rumo, né, sem direção, que eu ia ficar sem lar novamente, mas o Senhor, Ele continuou cuidando de mim, colocou pessoas boas no meu caminho, e aqui nesse lugar que eu não tinha nada, não tinha nem onde cair morta, morava de favor na casa das pessoas, ficava igual um macaco de galho em galho, ia aqui, ia ali, comia aqui, não tinha para onde ir, porque não tinha idade suficiente para trabalhar ainda, eu ia buscar serviço e ninguém me dava porque eu era muito nova, e eu sofria muito essa época, mas eu ainda estava para conhecer realmente o poder e a glória de Deus na minha vida. E aí que aconteceu, irmãos, por muitas vezes eu me afastei, eu fugi do plano do Senhor, como eu não tinha falado, mas quando eu vim para cá, para a Baixada, eu deixei o ministério lá em São Paulo, então eu acabei esmurecendo na fé, eu fui deixando de buscar a Deus como eu estava buscando, e ali eu fui me afastando do Senhor, porque a gente precisa se alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma das coisas de Deus. Quando a gente deixa de orar, deixa de ler a palavra do Senhor, deixa de estar em comunhão com os irmãos, a gente vai morrendo na fé. Então, irmãos, não deixe de buscar, não deixe de estar com Deus. Continue orando, buscando, não pare, porque é isso que o inimigo ele quer roubar a nossa fé, ele quer nos desanimar, ele quer esfriar o nosso ânimo, ele quer afastar a gente do amor do Pai de todas as formas. E ali quando eu comecei a me afastar do Senhor aos poucos, porque não é na hora, é gradativo, né, irmão? É aos poucos, a gente vai se afastando sem a gente perceber, e o inimigo ele vai colocando a venda nos nossos olhos que a gente não vê, a gente não percebe, e quando vai ver a gente já está distante do amor do Pai. E o que aconteceu, irmãos? Eu quebrei o meu voto com Deus, eu falei para o Senhor que eu não ia mais fazer nada disso, né? Só que quando o pai da minha filha foi preso, o meu chão ele se abriu, eu perdi a minha direção, eu não confiei no Senhor, eu falei, agora o que vai ser de mim? Eu grávida, eu na casa dos outros, e ali eu voltei a beber, voltei a fumar, ia pros baile funk com a barriga desse tamanho assim, não queria saber de nada, abri mão de tudo. E o que aconteceu, irmãos? A minha filha, quando ela fez 11 meses, eu não aguentava mais tanta briga, tanta discussão no lar. Acabei que falei para o pai dela, falei, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu vou embora. E ele falava, você vai embora para onde? Você não tem para onde ir. E eu falei, não, eu não vou mais ficar aqui. Foi que eu pedi ajuda da instituição aqui na Praia Grande e fui com a minha filha para um abrigo. E ali eu entreguei a guarda da minha filha
para a família dele, né? Entreguei, não quis mais saber, abri mão daquilo que o Senhor tinha me dado. E hoje eu falo para vocês, irmão, não larguem as suas cruzes. A cruz que o Senhor te deu para carregar, carregue. Não largue, não abandone. Tá difícil, tá pesada, mas não largue, porque depois você vai sofrer, você vai chorar. E o Senhor, Ele sabe o que Ele faz. Ele nos dá a cruz porque a gente suporta. O Senhor, Ele não dá uma prova além do que a gente possa aguentar, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele sabe, Ele nos criou. Como que Ele não conheceria? Como Ele não saberia? Aleluia, Jesus. E hoje, então, a minha filha com 6 anos, eu continuo no processo, continuo lutando pela guarda dela, porque lá atrás eu não quis carregar a minha cruz. Hoje eu sinto a consequência, mas eu creio que Deus está no controle, Ele está dando a vitória, Ele está trabalhando, em nome de Jesus. Então, irmãos, o que aconteceu? O pai da minha filha, depois que saiu, a gente se separou, não ficou junto, né? E eu continuei buscando. E ali o Senhor colocou um casal abençoado na minha vida, pastor Pedro, pastora Zenet, e eles me abriram a porta do lar deles, né? Cuidaram de mim, porque antes eu estava morando, irmãos, num barraco de madeira, que chovia, a água chegava aqui no meu joelho, e eu estava lá, só tinha uma cama para mim dormir, e eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, olha essa situação, meu Deus, que eu estou vivendo. E eu chorando ali, né, cabeça no travesseiro, pedia para Deus me socorrer. Então, irmãos, o nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro, ele não está no homem, não está no dinheiro, ele está em Deus, porque não é o homem que faz, é Deus. Só o Senhor pode mudar e transformar a nossa história. Só o Senhor tem o poder para fazer, para transformar. E ali o Senhor, Ele ouviu minha oração, né? Eu ficava naquele barraco que eu não tinha o que comer, não tinha expectativa nenhuma. Para mim, eu ia morrer ali naquela situação. E Deus tinha usado alguém para falar para mim: olha, tenho obra eu para fazer na sua vida, vou usar você para falar da minha palavra. E eu falava assim: Senhor, como assim? Eu não entendia. Deus falava: eu vou levar em lugares que você nunca pensou estar. E eu falava: como assim? Eu falava para mim: eu não tenho nem onde cair morta, não tenho casa, eu dependo das pessoas, eu sou uma coitada. E como que Deus vai fazer por mim essa obra? Não imaginava que o Senhor, Ele ia mudar, Ele ia soprar o vento dele, Ele ia mudar a circunstância na minha vida. Quando o Senhor colocou esse casal na minha vida, eu fiz amizade com as filhas deles, né? Gostava muito, gosto muito da filha deles. E o Senhor me abençoou através daquele casal, pastor, né? E a missionária. E eu comecei a me aprofundar, a voltar para os caminhos do Senhor, a caminhar com Deus. E o Senhor foi trazendo a promessa, foi revelando a vontade dele, coisa que eu nunca tinha vivido com Deus. O Senhor estava falando, todo culto eu ia, o Senhor usava alguém para falar: olha, filha, tenho chamado, tenho a promessa, vou fazer, vou cumprir. E eu, às vezes, como Sara duvidou, que Deus fez a promessa, né, para Sara que daria Isaac, e ela duvidou, ela riu. Eu ri também, irmãos, porque muitas vezes o Senhor faz uma promessa para nós e nós olhamos para a nossa circunstância, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e falamos assim: como, Jesus? É impossível. Mas, irmãos, para Deus nada é impossível. Para o Senhor não tem porta que Ele não abra, não tem ferrolho que o Senhor não quebre. Pelos seus filhos Ele faz, igreja. Eu acredito, irmãos, que o Senhor, Ele cuida de nós. Ele faz o mover dEle, da forma dEle, para que a vontade dEle se cumpra. Nada pode impedir os planos do Senhor de se concretizar na vida dos seus escolhidos. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, detalhe, né? Eu não contei no começo, mas para vocês verem como Deus é tão bom, tão maravilhoso, para glorificar o nome do Senhor. O meu pai e a minha mãe biológico, os dois, eles são portadores de uma doença chamada esquizofrenia. E eu nasci, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, sem nenhuma sequela, sem nenhum rastro dessa enfermidade, graças a Deus. Já a minha irmã, que nasceu após a mim, que não é filha do mesmo pai que eu, nasceu totalmente inválida, totalmente doente. Para vocês verem, irmão, como o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu tinha 100% de chance, tanto de pai como de mãe, de nascer com a enfermidade. O Senhor, Ele me livrou. E a minha irmã, que só tinha 50% de chance, nasceu
creio eu, tudo aquilo que era para mim ter, ela veio. E o Senhor, Ele me livrou, né? E mesmo assim, eu não acreditava no Senhor. Mesmo assim, eu não via a glória de Deus na minha vida. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, aos meus 17 anos, eu passei, né, por essa situação toda da minha filha. E eu deixei ela com a tia, com a família do pai. E eu continuei a minha vida, né? Falei, eu não vou ficar com a minha filha para ela sofrer tudo que eu sofri com a minha mãe. Porque eu me lembro, irmãos, que a minha mãe, eu sofri muito por causa das atitudes dela. Ela não pensou em mim, né? Ela pensou assim, eu vou ficar com a minha filha. Só que através disso, ela foi egoísta. Ela fez eu sofrer muito por causa dessa atitude. E eu lembro certa vez, eu aos 5 anos, irmãos, o Senhor me deu um livramento tremendo de morte. Deus me deu o livramento de ser estrupada, porque a minha mãe, ela ia com homens, né? E certo dia ela foi com 2 homens. E ela foi se encontrar com esses 2 homens e ela me levou junto. E tinha um terceiro homem com eles. E a minha mãe, ao se encontrar com esses 2 homens, me deixou lá no canto. E esse terceiro homem, ele veio pra querer deitar comigo. Com apenas 5 anos, ele falava assim, vem aqui, neném, deita aqui. E eu deitei porque eu era inocente. E eu senti um negócio estranho. Eu falei, não, eu não quero. E aí o Senhor me livrou, porque aquele homem, ele podia ter me matado ali, irmãos. O que eu ia poder fazer? Eu, uma menina com 5 anos, não ia ter defesa. Minha mãe estava lá, dopada com outros homens e nem se importou comigo. E o Senhor, Ele cuidou de mim. Desde o ventre o Senhor falou para mim, filha, eu te escolhi, eu cuidei, eu fiz. Não porque eu mereço, irmão, para vocês verem a minha história. Eu blasfemava contra o Senhor. Quem era eu? Quem sou eu para poder merecer alguma coisa de Deus? Nós não somos dignos da graça do Pai. O Senhor, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, mas porque esse é o caráter dele, não porque nós somos bons, porque nós merecemos, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória do Senhor, só que por meio do nosso Salvador Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com o Pai. Jesus, ele pagou o preço para que nós podemos nos aproximar de Deus novamente, porque se fosse por mim e por você, nós não poderíamos nos voltar para Deus. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, quando o Senhor colocou aquela família abençoada na minha vida, eu me voltei novamente para o Senhor e comecei a buscar serviço, né? Porque ali eu já estava com 17 anos, eu já tinha saído do abrigo, fiz, graças a Deus, muita amizade com as funcionárias, pessoal de lá, né? As assistentes sociais, as psicólogas, todas, graças a Deus, gostavam de mim, se davam bem, me ajudam até hoje em diversas questões. São pessoas do bem que Deus colocou na minha vida e eu agradeço a Ele por isso, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele cuida em tudo, irmãs e irmãos, em tudo o Senhor, Ele cuida de nós. Nas pessoas que Ele coloca na nossa vida, nos caminhos que Ele abre para nós, em tudo isso eu vejo a mão do Senhor, aleluias, porque se Deus, com o tempo eu fui pensando, né, se Deus realmente não existisse, como que eu teria saído dessa situação, uma situação que as pessoas carnais olham e dizem, não tem mais jeito, não tem mais solução. É ali que o Senhor olhou e falou, tem jeito, tem solução, eu vou pegar, eu vou transformar, eu vou curar, porque o nosso Jesus é o Jesus que salva, é o Jesus que liberta dos vícios, porque é o Jesus que transforma vidas. É esse Jesus que a gente serve. Não é o Jesus que está morto. A gente não serve imagem. A gente serve a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus grande que é dono de tudo. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado e engrandecido. Então, irmãos, o Senhor começou a abrir portas para mim. E eu lembro que o Senhor usou a filha desse pastor para falar para mim, no momento que estávamos ali, né, em comunhão, em oração, juntas, e ela falou, olha, irmã Larissa, eu vejo o Senhor entregando uma chave para você, de uma casa, e eu fiquei muito feliz ali, eu glorifiquei, porque ali o Senhor via a minha situação, que eu não tinha para onde ir, né, estava morando de favor. Aleluia, Jesus. E eu confiei, eu acreditei, né? Falei, amém, em nome de Jesus vai dar certo. E tudo bem. E ali foi, irmãos. Aos 17 anos eu comecei a trabalhar, fui fazendo um bico ali, um bico aqui. E o Senhor foi me abençoando. Até que eu consegui sair de lá da casa do pastor, né? Daquela família abençoada. Fui, aluguei a minha casa.
fui morar sozinha, e ali eu tava muito feliz, porque eu tava independente, era tudo que eu sonhava, tudo que eu mais queria, né? Era ter a minha liberdade, a minha independência financeira. Só que ali, irmão, em consequência de tudo isso, por isso que a palavra de Deus fala, né, que há caminhos que para o homem são bons, mas que levam à morte. E para mim ali estava tudo ótimo. E o que eu fui fazer, irmãos, foi fugir da vontade de Deus. Falar, eu sou jovem ainda, eu só tenho 17, 18 anos. Vou viver minha vida, vou curtir, vou ser adolescente, né? E ali Deus começou a tratar comigo, começou a fazer, né, um mover ali para me mostrar que Ele é Deus, que eu dependia dEle, que a minha vida é para servir a Ele. E não para fazer a vontade do meu coração, o desejo da minha carne. E graças a Deus, né, por isso, porque o Pai, Ele nos ama, Ele corrige quem Ele ama. Deus, Ele é assim, se Ele tem te corrigido, é porque Ele te ama. Porque nós, como mãe, nós corrigimos nossos filhos, porque queremos o melhor para Ele. E assim também é o nosso Pai. Nosso Pai, Ele é um Pai de amor. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, eu orava para Deus, eu falava, Senhor, eu tô tão sozinha, tô tão carente, assim, eu preciso de alguém. Pai, me ajuda, né? Essa situação. E Deus, Ele me via muito sozinha ali, muito perdida, assim, muito confusa. E Deus, Ele enviou uma pessoa na minha vida. Glória a Deus, aleluia. O meu marido, enviou o meu marido para cuidar de mim, porque eu precisava de alguém ali para dar uma luz, né? Para me mostrar, olha, vamos por aqui, olha, vamos fazer o que é certo. Porque, irmãos, o mundo, ele nos cerca de pessoas para nos levar para o caminho errado. O inimigo, ele usa pessoas para nos desviar da vontade de Deus, para que a gente venha esbanjar a nossa vontade da carne, né, em bebedice, em festa, em coisas que não agradam o Senhor. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele coloca a pessoa certa ali. E Ele tem o tempo dele, né, para trabalhar. O Senhor, Ele vai deixando até que Ele fala, filho, calma que agora eu vou trabalhar, agora eu me levanto para fazer a minha obra. Não é do seu jeito, é do meu jeito. E assim foi comigo, irmãos. E Deus, Ele me colocou o meu marido na minha vida. Glória a Deus por isso. E o Senhor foi me abençoando, foi mudando o meu caráter, foi mudando minha forma de pensar, minha forma de agir, porque eu era uma pessoa muito revoltada, assim, muito brava, muito que me estressava com tudo. E o meu marido foi ali me moldando com a ajuda do Senhor. Aleluia, Jesus. E nós começamos a buscar a Deus, o Senhor foi abrindo porta, comecei a trabalhar registrado, meu esposo tem a profissão dele, graças a Deus, estava prosperando. E aí o Senhor nos abençoou. Numa época que nós estávamos passando por uma dificuldade tremenda, assim, irmãos, que nós estávamos separando já, né? Abrindo mão um do outro, porque muitas coisas acontecem no relacionamento e a gente às vezes pensa em desistir, pensa que a melhor opção é fugir, né? A gente pensa assim, eu pensava assim, que, Senhor, eu já sofri tanto, eu não quero mais sofrer não. Pai, eu já passei muitas coisas, eu não quero mais dificuldade, eu não quero mais prova. Eu quero bênção, eu quero ser feliz. Mas, irmãos, não é assim. A obra do Senhor não é do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. Porque às vezes a gente pensa, agora eu tô servindo a Deus, só vai ser vitória, só vai ser bênção. Não, irmãos. Tem a vitória, tem sim, mas tem muitas provações, tem deserto, tem tudo, porque o Senhor, Ele quer nos moldar. O Senhor, Ele quer que a gente esteja na posição da forma que Ele quer que a gente seja, não da nossa forma. Aleluia, Jesus. E ali o Senhor, Ele foi me mostrando. E o que aconteceu? Com esse meio tempo, né? Eu e meu esposo, a gente estava trabalhando muito, eu e ele, veio o cansaço. E o que aconteceu? Eu falei, não quero mais, Jesus, eu vou abrir mão, eu vou largar essa cruz. E larguei. E aí foi quando o Senhor entrou e mandou uma bênção para nos unir, para nos mostrar que não era aquilo que o Senhor tinha para nós. Ele mandou o nosso filho, Lorenzo. E para honra e glória do Senhor, né? Eu tive o meu filho, tudo que eu não tive da minha filha, o Senhor, Ele abençoou, Ele me deu, porque o Senhor já tinha uma grande obra ali, né, para fazer. Eu já tinha reconhecido que é Jesus que faz, é Jesus que transforma. Aleluia, Senhor. E nisso, nós nos reconciliamos através do nosso filho, né? Nós voltamos a fazer a obra do Senhor e o Senhor, Ele tem abençoado, Ele tem guardado a nossa vida, Ele tem feito grandes coisas através, né, de nossas vidas, da nossa vida com o Senhor. Aleluia, Jesus. E eu louvo o nome do Senhor por tudo isso, porque mesmo passando por todas essas situações, o Senhor, Ele teve misericórdia de mim, o Senhor, Ele olhou para mim, né, com
com olhos de amor, de compaixão. Poderia ter deixado eu ficar naquela situação pela minha ingratidão, pela minha desobediência, mas não, o Senhor Ele é fiel, o Senhor Ele é misericordioso, Ele fez a obra dele e continua fazendo. E hoje, irmãos, eu vivo para servir a Cristo, vivo para fazer a vontade de Deus, falo todos os dias, Pai, não é a minha vontade, é a sua, Senhor. Aleluia. E que nós venhamos viver assim, irmãos, fazendo a vontade do Pai, fazendo aquilo que Deus nos enviou para fazer, que é levar o Evangelho, que é falar da mensagem da cruz, que é falar do que Deus tem feito na nossa vida. E onde eu vou, irmãos, eu glorifico o nome do Senhor e eu falo, olha, Jesus cura, porque Jesus liberta, porque muitas pessoas olham e não dão nada e falam, não tem mais jeito. Para o homem não tem mais jeito, mas a palavra do Senhor diz que Deus ele não vê como o homem vê, o Senhor ele vê de outra forma, o Senhor ele tem a maneira dele de trabalhar, de ver, de agir, não é? E eu engrandeço o Senhor por tudo isso, porque Ele é maravilhoso na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho a minha igrejinha, né, para me congregar. Graças a Deus, eu fico muito feliz com isso, porque outrora eu não tinha nada, outrora eu vim para essa cidade sem nada, sem um lugar para me repousar, e hoje, graças a Deus, não tenho tudo o que eu quero, mas tenho tudo o que eu preciso, porque o Senhor, Ele trabalha assim, Ele não faz aquilo que a gente quer, faz aquilo que a gente precisa, aquilo que Ele quer, porque a vontade dEle que prevalece, a vontade dEle que tem que ser feita, concretizada em nossas vidas. Eu creio que tem muito mais ainda, irmãos, para acontecer, que o Senhor tem trabalhado na minha causa, né, na justiça. Eu tenho orado, eu tenho pedido, o Senhor Ele vai dar vitória. Eu tenho certeza nisso. A gente tem que ter fé, tem que exercer, porque a fé e as obras juntos, né? Porque a fé sem obras ela é morta. Então que a gente venha glorificar o nome do Senhor, que a gente venha fazer a obra de Deus. A gente não precisa de título, de cargo para fazer a obra do Senhor, porque lá fora tem muitas almas precisando de uma palavra de socorro, de uma palavra de Deus, né, irmãos? A gente precisa fazer a obra do Senhor, levar o amor de Cristo, e onde quer que eu vá, eu peço, Senhor, me capacita para mim levar a Tua mensagem, para mim passar para as pessoas aquilo que o Senhor fez na minha vida, irmãos, porque se não fosse Deus, eu não estava aqui. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui contando meu testemunho, porque o Senhor me deu vários livramentos de morte, desde o ventre da minha mãe até o dia de hoje. Livramento de acidente, que eu caí uma vez na pista, né, indo para outra cidade de bicicleta, caí na pista, o carro podia ter passado por cima de mim, da minha cabeça, o Senhor me livrou. O Senhor me deu o livramento, certa vez, de uma overdose, né, eu tinha usado muita cocaína, e eu já não queria mais viver, né? Só que eu não tinha coragem ainda para tirar a minha vida. O Senhor não permitia, né, que eu tivesse. E ao fazer isso, comecei a passar muito mal, tive uma overdose ali, fui pro hospital sozinha, né, de ônibus. E ao chegar no hospital, eu já não aguentava mais, eu tava muito mal, acabei desmaiando ali na porta, né? Desfaleci ali, e o Senhor... Eu não me lembro, mas um homem me pegou no colo e me levou para dentro do hospital. E quando eu cheguei ali, as enfermeiras cuidaram de mim, chamaram, né, a minha mãe, que cuidou de mim, a minha mãe adotiva. E eu fiquei bem, eu tive esse livramento, porque eu podia ter tido uma parada cardíaca nesse dia. E outro livramento também que eu tive, como eu andava pelas ruas, né, não tinha um lar, não tinha onde ficar, eu perambulava, era de dia e de noite, atrás de droga, atrás de tudo que o inimigo gostava, né? E certo dia, eu passando por um beco, que eu passava sempre naquele beco ali, tinha um homem lá muito drogado. Esse homem, ele veio, né, para me pegar a força, para me fazer mal, para tirar minha vida, né, para me violentar. E eu consegui fugir, eu consegui correr, não sei como eu consegui me soltar dos braços daquele homem, né? Hoje eu sei que foi Deus que me deu o livramento, me livrou, me guardou diversas vezes, né, da mão de homens maus. E o Senhor me deu muitos livramentos, como esse também. Outra vez um livramento de overdose, o Senhor me deu um livramento e Ele me mostrou coisas assim que eu nunca imaginei. Certa vez eu afastada da presença do Senhor, eu senti vontade de experimentar uma droga que eu nunca tinha experimentado, chamada LSD. E ali eu já tinha usado muitas outras drogas, né? E fui usar essa droga. E quando eu usei essa droga, irmãos,
Parece que a minha visão abriu espiritual e eu consegui ver coisas que eu não vi, que eu não via. E o inimigo, ele veio mesmo, ele falou assim pra mim, agora você está na minha mão, agora eu vou te matar. E o inimigo falava claramente no meu ouvido, você já era, porque a droga era muito forte. Eu já tinha usado uma outra droga antes, né? Já tinha usado cocaína. Usei cocaína e depois embalei e fui usar essa droga. E ali, as pessoas sabem que essa droga é uma droga alucinógena, né? Que as pessoas veem as coisas, as pessoas ficam loucas, né? E eu fiquei aterrorizada, eu fiquei apavorada, irmãos, porque ali eu sabia, porque eu já conhecia o mundo espiritual, eu já conhecia a palavra de Deus. Então eu fiquei desesperada, porque o diabo, ele falava, agora você já era, você tá na minha mão e eu vou te matar. E eu sentia ele assim apertando na minha garganta, eu sentia ele me afligir na minha alma, e era muito ruim, aquela experiência foi horrível, eu nunca me esqueço. E ali eu via, Deus permitia eu via os prédios tudo desmoronando, os prédios todos caindo, eu via o chão pegando fogo, eu via demônios assim, eu via coisas horríveis que eu falava, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo? Misericórdia, Senhor. E eu ficava desesperada. E aí o inimigo, ele falava, agora não adianta mais, agora já é tarde. Como se eu tivesse realmente, irmãos, como se eu tivesse morrido e já era pra mim ali. E ali eu fiquei desesperada. Ali era como se o Senhor estivesse dando um aviso pra mim. É a última vez que eu te chamo, é a última vez que eu te dou livramento, é a última vez, filha, que eu faço, né? Porque se você não vir agora, não vai ter mais jeito, é isso que vai te acontecer. Ali naquela experiência, o Senhor estava me mostrando o que ia acontecer se eu não fizesse a vontade dele, que eu ia pro inferno, irmãos. E eu via a terra pegando fogo, eu via um abismo assim, eu via coisas sobrenaturais, que a pessoa fala, nossa, pode pensar que, porque estava usando droga, mas não, Deus permitiu que eu visse, que eu tivesse aquela experiência real. E ali, quando eu cheguei na minha casa, eu sentia um peso, tinha um encosto sobre mim que puxava assim a minha cabeça para trás, e eu sentia um peso nas minhas costas. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu mesmo ali fazendo coisa errada, eu chamava, eu clamava pelo nome do Senhor. E quando eu cheguei na minha casa, irmãos, que eu abri a porta, eu morava sozinha nessa época. Por incrível que pareça, quando eu abri a porta, eu vi uma atmosfera que não era real ali. Eu vi o mundo espiritual. Eu vi como se a minha casa tivesse pegado fogo. Tava tudo queimado assim dentro da minha casa. O meu chuveiro, quando eu entrei no banheiro, tinha explodido. Tava tudo pegando fogo, tudo queimado. E eu ali tive uma experiência como se eu tivesse morrido. E eu olhava assim, eu falava, o que aconteceu? Eu falava, o que está acontecendo? O que é isso que eu estou passando? Que experiência é essa? E Deus falava para mim, vem agora antes que seja tarde, porque depois não vai ter mais como você fazer, não vai ter mais como você pedir perdão. E ali, irmãos, aquela experiência me marcou, porque depois eu nunca mais quis saber. Eu falei, não, Senhor, eu não vou permitir que o inimigo roube a minha alma, eu vou me render aos teus pés, não vou deixar. Não vou endurecer o meu coração, né? E Deus usou essa experiência para despertar em mim o que estava adormecido. Então, assim, irmãos, se eu fosse falar todos os livramentos que o Pai me deu, não teria tempo nesse vídeo para expressar. Mas o Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor, ele faz uma obra tremenda na minha e na sua vida. Basta a gente crer, basta a gente abrir o nosso coração para o Senhor, basta a gente adorar o Senhor com verdade, com sinceridade, porque de Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém foge da vontade do Senhor. Eu, por muito tempo, tentei fugir, fiquei como o povo no deserto, né? O povo de Israel no deserto dando volta da vontade de Deus, porque queria fazer a minha vontade. E eu só sofri, irmãos, só sofri, passei por coisas que não precisava passar, porque quis fazer do meu jeito. Então vocês que estão me ouvindo, a mensagem que eu deixo para vocês é essa: faça a vontade de Deus. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É isso que o Senhor quer de nós, que nós carreguemos a nossa cruz, né? Como eu já falei, que a gente negue a si mesmo, que a gente não faça o que a gente quer, que a gente faça o que Deus quer, porque muitas vezes a gente passa ali, né? Ai, tô com vontade de fazer algo. Há meses atrás,
eu me deixei levar por uma tristeza profunda, né, uma depressão, e o meu esposo falou assim pra mim, lembrando, né, falou assim, nossa, amor, como que você conseguiu passar por tudo isso, né? Como você conseguiu se libertar dos vícios? E eu fui nessa, irmão, eu não dei a glória para o Senhor, eu falei, eu consegui porque eu quis, porque eu tive força de vontade, mas ali fui errada, irmãos, eu deveria ter falado, eu consegui porque o Senhor me capacitou, porque o Senhor teve misericórdia de mim, porque a glória de Deus não é nossa, e eu atribuí a glória a mim, e o que aconteceu? O Senhor permitiu com que eu voltasse a fazer algumas coisas que eu fiz, né? O Senhor permitiu que eu voltasse aquele vício de maconha, que eu estava muito depressiva, estava muito triste, estava afastada dos caminhos, estava fugindo, como Jonas fugiu, eu estava também fugindo do que o Senhor tinha me prometido, e ali o Senhor permitiu que eu voltasse, só que ali eu tive um encontro com Deus pouco tempo, né, depois. O Senhor, Ele permitiu que eu passasse para aquilo, para que Ele me mostrasse que a glória e a honra é dEle, e que quem capacita, quem salva, quem liberta, quem purifica é Ele. Nós não somos capazes, não somos dignos de sozinhos conseguirmos, né, nos libertar de nada disso. Que digno é o Senhor de toda a honra e toda a glória. E ali, eu fui num culto, né, durante esse processo, eu fui num culto e o Senhor falava para mim, olha, o inimigo, ele quer fazer você regredir, quer fazer você voltar da onde Deus te tirou. O inimigo tá lutando para você retornar, por quê? Pro lamaçal do pecado. E eu tava ali cega espiritualmente, fazendo o que o inimigo gostava, deixando me levar pela minha própria vontade. Só que aí eu ouvi aquela palavra, eu recebi, e o irmão falou para mim, mas o Senhor está te dando força para você lutar. Hoje o Senhor está te dando força para você se levantar, para você resistir a tudo isso que o inimigo tem tentado plantar no seu coração, na sua vida. Só que ele me falou assim, olha, você por poucos dias vai receber um convite do Satanás, não vá, não aceite. O inimigo, ele vai usar o celular, a rede social para você receber um convite, para ele poder trabalhar na sua vida. Creio eu que para poder ceifar minha vida mesmo, porque ele sabia que depois daquilo eu ia ter um real encontro com Deus, eu ia ficar firme na presença do Senhor. E ali eu amém, recebi e fui para casa e continuei ali. Falei, Senhor, eu não tinha ministério ainda, né? Tava orando, falando, Senhor, me dá um ministério, assim, uma igreja para me congregar, né? Para mim cooperar, porque eu tô visitando e não tô achando, não tô sabendo onde que é o meu lugar, mas me mostra, Pai. E fiquei orando. Então, irmãos, nesse processo, eu não estava congregando em nenhuma igreja, mas eu estava em casa, estava orando, estava lendo a palavra do Senhor, estava fazendo o meu culto no lar, eu e Deus, no meu particular. E o Senhor, Ele vê, porque o Senhor, Ele não está só lá na igreja, Ele está em todos os lugares, Ele está na sua casa aí agora, Ele está contigo. Onde você for, o Senhor vai com você. Amém? Então, irmãos, eu fiz o meu culto ali, eu e Deus, no meu particular, e o Senhor, Ele viu, Ele recebeu, Ele trabalhou. E eu orava, falava, Senhor, que seja feita a sua vontade, que eu esteja no centro do seu querer, não na minha vontade, mas na sua. E o Senhor preparou, né, um ministério para me congregar, um ministério que eu estou congregando hoje, graças a Deus. Então, irmãos, eu esqueci do que o profeta de Deus tinha falado, né, do convite. Mas eu continuei ali, orando, buscando a Deus, né? E o Senhor, Ele nos dá o livramento, Ele nos dá o discernimento. Quando a gente pede, a gente recebe, porque a própria palavra de Deus, ela diz, não é eu que estou dizendo, é a palavra. Buscai e receberão, batei e a porta será aberta, né? Porque todo aquele que crê, o Senhor faz a obra. E ali eu já tinha esquecido, né? Deixado para lá, mas continuava orando. E pouco tempo depois, eu não lembrava, não sabia, né? Mas uma pessoa me chamou e eu já estava liberta, graças a Deus, desse mal, né? Não queria saber mais de nada. Eu falei, não, Senhor, não vou regredir, não vou voltar para trás, vou olhar para frente. Não vou ser como a mulher de Ló. Vou olhar para frente, vou fazer a tua obra. Não quero mais saber de nada disso. E uma pessoa que gostava de fazer as coisas, né, do mundo me chamou e falou, vamos, tô descendo para Praia Grande, vamos que eu vou lá contigo pra gente fumar um baseado.
cuidado. E eu fiquei pensando assim, só que eu já tava, né, querendo fazer as coisas de Deus, já tinha ouvido a palavra do Senhor falando pra mim, não fuja do meu propósito, não fuja mais do meu querer. E ali, eu queria dentro de mim, no meu coração, eu fiquei assim, irmãos, eu quero, só que eu falava, não é o meu querer, é a vontade do Senhor, Pai, e a vontade de Deus não era aquela pra mim. E eu falava pra Deus, Senhor, eu quero tanto ir lá, mas nem que eu não vou fumar não, Pai, eu não quero fumar, mas só pra mim reencontrar essa pessoa, que eu gosto dessa pessoa. Só que ali o inimigo já tinha colocado o laço dele, o engano, pra mim cair, né, pra mim ir e pecar contra o Senhor e me afastar. Só que Deus, ele é maravilhoso. Como o irmão falou, o Senhor me deu força e eu não fui. E é o que eu falo pra vocês, irmãos. Resista à tentação, resista ao diabo e ele fugirá de você, porque assim foi comigo, eu resisti, eu falei não vou e o Senhor me deu a vitória e hoje, graças a Deus, não tive mais nenhum desses problemas, continuo firme com Jesus, o Senhor tem me lavado, me purificado de todas essas coisas que eu fazia, todos esses pecados o Senhor perdoou, eu tenho fé em Deus, que o Senhor ele faz dessa maneira. E então, irmão, sobre a minha mãe também, nunca mais eu tive contato com ela. Quando eu tive contato com ela a última vez, que eu estava grávida da minha filha, ela me procurou, né? A minha mãe biológica me procurou e falou pra mim coisas que eu não sabia, né? Mas que geraram muita revolta dentro de mim, muito desprezo por ela, que ela falou pra mim assim, que já sabia de tudo que acontecia, que o meu padrasto abusava de mim, ela já sabia. Ela se fingia de cega, só que ela sabia que ele fazia tudo aquilo comigo. E eu perguntei, por que você deixou ele fazer aquilo comigo? E ela falou, porque a gente não tinha para onde ir, eu não tinha nada, eu não tinha comida, ele que dava comida em casa, ele que sustentava o nosso lar. O que você queria que eu fizesse, que a gente fosse pra rua? Então ela permitiu, e ali o inimigo ele falava pra mim, aquela que devia te proteger, que devia cuidar de você, foi aquela que te jogou na boca dos leões. Quem você tem, se nem a sua mãe cuidou de você, nem a tua mãe fez o que era para fazer? E ali eu cresci assim, com essa revolta, né, dentro de mim. Só que certo dia o Senhor veio até mim e falou, filha, sou eu contigo, eu cuido de você, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, eu já tinha escrito a sua história, cada fio de cabelo da sua cabeça foi contado por mim. E o Senhor ele fala, ainda que a sua mãe te esqueça, ainda que a mãe que gera o filho no ventre esqueça do fruto do seu ventre, eu o Senhor não esqueço, eu o Senhor não te abandono, não me esqueço de ti, porque os seus muros, as suas dificuldades estão perante a mim todos os dias, eu tenho a sua vida na palma das minhas mãos. Eu tenho escrito a sua vida na palma das minhas mãos. E o Senhor ele falou para mim que ele tinha uma nova história para escrever na minha vida. Então, irmãos, é isso que eu falo para vocês. Continuem firmes, resistam. Se você está passando por uma situação difícil, uma situação de vício, né? Se você tem um filho no mundo das drogas, se você tem um marido no mundo das drogas, continue orando, persista, porque o reino do céu ele é tomado à força. Não é fácil, irmãos, porque às vezes a gente pensa, porque eu estou com Jesus, vai ser fácil, vai ser bênção, né? Mas também tem as provações, as dificuldades. Mas tudo isso por quê, irmãos? Porque o Senhor quer revelar o seu poder, a sua glória através de nós. Eu não entendia o propósito do Pai, não entendia o agir, o trabalhar de Deus. Eu questionava, eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu tenho que passar por isso? Mas eu não entendia, irmãos, que provavelmente Deus fez eu passar por tudo isso para eu estar aqui hoje contando para vocês, para eu estar amanhã falando para uma pessoa que está na mesma situação, que Deus cura, que Deus salva, Deus transforma vidas, que o Senhor Jesus ele liberta, que o Deus de ontem, de Abraão, de Isaac, de Jacó é o mesmo de hoje, porque o Senhor ele é imutável, ele não muda, irmãos. O Senhor é o mesmo, ele permanece fiel, ele permanece conosco. Deus ele não nos abandona, nós abandonamos a ele, mas ele permanece ali conosco. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos tentar ao Senhor, né, irmãos? Que nós devemos fazer o que é certo, o que é bom, o que é agradável perante aos olhos do Pai. E, irmãos, é isso que eu tenho para passar para vocês. Que vocês continuem buscando, vocês que estão na bênção,
firmes com Jesus, continuem orando, continuem buscando, não deixem o inimigo colocar seta, não deixem se enfraquecer pelas tribulações da vida, pelas dificuldades, porque a nossa vitória, a nossa herança não está aqui, está lá na glória do Pai, está no reino do céu. Maior é o que Jesus tem preparado para nós. Isso aqui é passageiro, aqui nós estamos vivendo, mas amanhã só Deus sabe. Nós temos que lutar, buscar pela nossa alma, pela nossa salvação, pela nossa vida, né? Com Deus. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, Ele tem vida eterna para nos dar. E o que nós vivemos aqui nem se compara com a glória que vai ser lá no céu. Então que a gente venha se render aos pés de Jesus verdadeiramente, que a gente venha fazer a obra do Pai com sinceridade, com alegria, né? Que o nome do Senhor venha ser glorificado, engrandecido através das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Irmãos, e é isso que eu tenho para falar. Eu agradeço a oportunidade, agradeço os irmãos do canal Semeando Vida por terem me dado a oportunidade de estar falando da grande obra que o Senhor fez na minha vida. Que o Senhor venha abençoar todos vocês, venha alcançar todos que venham receber essa mensagem e o nome do Pai venha ser glorificado, engrandecido, porque eu não tenho nada de bom para oferecer para os irmãos, não tenho nada, porque eu sou falha, sou pecadora, né? Sou uma pessoa que já passou por muitas coisas, mas que o Senhor achou graça em mim e que o nome do Pai venha ser louvado, engrandecido, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Nós somos apenas ferramentas, somos apenas canal, né, de bênção para outros irmãos, mas quem faz a obra é o Senhor, que a glória é somente dele. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, vou estar deixando o meu contato, os irmãos que quiserem entrar em contato comigo, quiserem conversar, precisar de um conselho, de uma orientação, de uma oração, quiser estar conversando, né? Pode entrar em contato, pode estar mandando uma mensagem, tá bom, irmãos? Tô aí para fazer a obra do Senhor, para levar a palavra. Precisar, tô aqui, tá bom, irmãos? Estamos juntos, estamos unidos, em nome de Jesus. O número para contato, irmãos, é o DDD 13 99 807 0374. Pode chamar, irmãos, tô aí, tá bom? Eu agradeço e louvo o nome do Senhor por tudo isso. Amém, irmãos. Obrigada. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.